Nosso programa de hoje recebe aqui no estúdio Hugo Herzogi, presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, a Insurb. Ele vem ao nosso Atalaia Mais falar sobre a atuação lá na Insurb no decorrer deste ano, falar dos investimentos, atuação, desafios enfrentados, evidentemente, principalmente esse desafio enorme que foi a coleta de lixo, a limpeza urbana em Aracaju. Foi realmente um ano de transição, um ano difícil demais para a Insurb e para o povo aracajuano, evidentemente, porque sofremos com isso. Hugo, seja bem-vindo aqui na nossa TV Atalaia. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia. Fico muito feliz, Foca, quando ouço você dizer, é um ano muito difícil. Para mim foi um ano maravilhoso. A Insurb mudou a história da limpeza pública de Aracaju. Eu fico feliz demais de fazer parte dessa gestão da prefeita Emília Correia, que começamos o ano de 2025 no lixo e estamos entregando a cidade com um dos melhores índices de limpeza da história de Aracaju. É gratificante, Foca, a gente poder chegar nesse patamar em apenas um ano de gestão. E para mim é um prazer, acredito que fui um dos primeiros a ser entrevistado aqui com você e está participando aqui do último programa, acredito que é o último programa do ano. E estou feliz demais em poder estar aqui com você mais uma vez. Não, amanhã a gente está no batente, dia 31. Agora, Hugo, veja, quando eu falei que era um ano difícil, porque o período da Renova foi um período difícil para o povo de Aracaju. Sim, sim. Agora, a gente precisa também, e na época eu destaquei isso, a coragem de se tirar uma empresa que se dizia praticamente dona de Aracaju, que era a empresa Torre. Eu acho que era muito difícil alguém imaginar que a Torre, junto com a Progresso também, sairiam de operação em Aracaju. E saíram. Sim. E hoje, a capital sergipana, Aracaju, vive um outro momento com relação à limpeza urbana. Então, veja, antes da gente falar sobre a Torre, a Ramac, vamos falar desse período conflitoso, difícil demais, que foi o período da Renova. Você enfrentou esse momento muito próximo da empresa e muito próximo da situação, pressionando ela para realmente resolver. Mas qual o diagnóstico que você faz agora, no penúltimo dia do ano, enfrentando e observando tudo que você passou durante esse período? Qual foi realmente ali o maior erro, o maior vacilo da Renova? Veja, Foca, eu costumo dizer que tudo é um aprendizado, sabe? Começamos o ano com uma empresa que vinha trabalhando aí há anos em Aracaju e fizemos uma mudança buscando o custo, que era muito alto da limpeza pública, e conseguimos sim ter uma economia de 30 milhões. Essa economia foi muito significante para as mudanças e hoje, quando a gente vê o custo que temos hoje da limpeza pública, muita gente faz o comparativo e diz, é o mesmo que pagava a gestão anterior. Não, não é o mesmo. Hoje nós temos, só para você ter uma dimensão da mudança, a gente paga quase o mesmo, ainda paga um pouco menos, só que saímos de 40 equipes para 59 equipes. Veja a diferença só no número de profissionais que estão atuando na limpeza pública. Mas qual foi o maior vacilo da Renova? Eu costumo dizer que o grande problema da Renova era uma empresa que venceu um emergencial amplamente divulgado e que não tinha a expertise para cuidar de uma grande capital, de uma cidade grande, que Aracaju, apesar de ter um território pequeno, tem uma coleta domiciliar, principalmente, bem complexa. E a Renova não tinha expertise, ela tinha estrutura, mas não tinha expertise, eu digo expertise mesmo profissional. E aí passou por certas dificuldades, os profissionais da Insurb teve o tempo todo tentando acolhê-los para poder orientar da melhor maneira, só que infelizmente a limpeza pública da cidade não podia ficar para trás, e aí tivemos que notificar por várias vezes, e o contrato não teve continuidade, e graças a Deus e a força da prefeita Emília Correia, que foi determinada para mudar, e encontramos uma nova empresa que trouxe um trabalho de excelência, diria que um trabalho de excelência, Foca. A Ramac chegou em junho e com 15 dias entregou uma cidade limpa e linda, quando falava em limpeza pública. Em 15 dias.
E até hoje, olha, começamos em junho e até hoje, às vezes eu vejo algumas fakes dizendo, o caminhão não passou. Não, o caminhão passou no horário e a pessoa colocou o lixo posterior, porque hoje o lixo, a coleta domiciliar, ela é monitorada de dentro do meu gabinete, Foca. Algumas pessoas que foram lá tiveram o prazer de verificar lá o telão que a gente tem dentro do meu gabinete e eu consigo localizar o caminhão, o horário dele, a rota dele, o horário que ele passou, e desde junho que não tivemos um atraso na coleta domiciliar. E para você tem rastreador? Cada caminhão desse tem um rastreador, é isso? Rastreador, isso mesmo. E para você ter noção, Foca, se essa limpeza pública melhorou, só esse ano já coletamos mais de 220 mil toneladas. Se fizer comparativo de limpeza pública com os outros anos, é algo surreal. A média dos outros anos era em torno de 15, 16 toneladas mês. Esse ano é uma média de 19 toneladas mês, 19 mil toneladas mês. Eu vou para um dado que é bem interessante, Foca, que é o dado da limpeza de canais. O ano passado, o ano de 2024, foram 15 mil toneladas de limpeza de resíduo nos canais. Só em 2025, passamos de 20 mil toneladas, ou seja, 25% a mais do que 2024. São dados que refletem na vida das pessoas. Se você parar e fizer uma pergunta ao aracajuano que está aí nos assistindo, se a rua dele alagou. Poucos lugares que encheu foram locais que tinham problema com a questão do nível do rio, do nível do mar, e aí teve esse problema, mas à frente do Shopping Jardins, que tinha costume de todos os anos, tem aquele problema ali que alagava, as pessoas passaram na frente. No centro também? No centro, não teve. Qual foi o segredo do centro? Com relação ao alagamento? Foi a limpeza dos canais também? A limpeza, o trabalho conjunto, a Imurb fazia a limpeza da parte da drenagem e a gente lá, o centro, tem uma novidade que as pessoas pouco sabem porque está escondido, né? Está dentro dos bueiros. Hoje nós temos 150 ecobueiros na cidade de Aracaju. Para você ter uma noção, a gente recebeu Aracaju com um ecobueiro. E hoje, a realidade de Aracaju, nós temos 150 ecobueiros, limpeza de ecobueiros constante. Para você ter, são comparativos. Aracaju tinha uma ecobarreira, uma única ecobarreira. Hoje nós temos 16 ecobarreiras e muita gente às vezes... O que é na verdade a ecobarreira? Ecobarreira só para traduzir fica aqui nos canais, se vocês passarem ali naquele canal do Médici, no canal lá do Maré do Carmo. Se você passar, tem uma barreira que segura o resíduo quando vem nas canais e uma equipe vem e faz a limpeza. Essa limpeza ela é feita normalmente 2 ou 3 dias, dependendo do canal. E a gente tem um serviço onde tínhamos uma equipe e hoje são 3 equipes, que é o de barragem móvel, que a gente faz represa a água do canal, entra com a limpeza de canais manuais, os homens entram no canal, tira aquela areia que fica lá para desassorear o canal e depois faz aquela descarga, que é soltando a água do próprio canal, e faz uma limpeza, que isso acontecia uma vez a cada 2, 3 meses nos canais. Por quê? Porque só tínhamos uma equipe, hoje nós temos 3 equipes. Por isso que eu digo, é uma mudança de paradigma na limpeza pública de Aracaju. Aracaju hoje tem problemas? Tem. A solução dos problemas será com a licitação, que logo mais vai estar sendo divulgada aí a licitação e a gente vai sim acabar com essa era de emergenciais. É a determinação da prefeita Emília Corrêa. Acho que é a gestão mais transparente da história de Aracaju, comprovado isso com o prêmio agora que recebemos no início do mês de dezembro, que foi o prêmio de transparência. Somos diamante, Foca. Somos a 3ª cidade do Brasil e a 1ª do Nordeste. Então é muito bom. É um prêmio que Aracaju nunca recebeu. Nunca recebeu. É muito bom. Você precisa falar. Isso é verdade, Foca. Fazer parte dessa gestão, a gestão da primeira mulher prefeita de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa, e poder fazer história, entrar para a história com todos os dados. E eu estou falando aqui da Insurb com muita tranquilidade, mas eu poderia falar de qualquer área. O povo de Aracaju, se fizer comparativo em qualquer área, se você falar de tapa-buraco, hoje não temos tapa-buraco, temos bairros recapeados, bairros com novos asfaltamentos. Isso aí faz com que a gente mostre que é um novo paradigma, é uma nova história para Aracaju. O povo de Aracaju não tem saudade do que passou e eu não tenho dúvida que o povo de Aracaju está vendo que tudo que vem da prefeita Emília vem com muita seriedade e a gente tem crescido, avançado, Aracaju tem avançado a cada dia. Os ecobueiros, eles evitam
o alagamento, mas eles evitam o que mais, Não, Hugo? Como é que funciona o ecobueiro, Foca? Dentro daquelas caixas de bueiro, a gente vem e coloca uma grade, e aquela grade ali, ela faz com que aquele lixo que as pessoas jogam na rua, inclusive vou pedir ao pessoal, as pessoas que estão nos assistindo, parem de jogar lixo pelos carros, parem de jogar lixo nas ruas, porque não adianta a gente limpar, porque às vezes a gente consegue limpar a tempo de não acontecer as catástrofes climáticas, mas imagine que isso aconteça num período onde a gente está indo limpar daqui a um dia e a chuva foi hoje. Então, o que acontece? O ecobueiro, ele fica lá, é uma grade, uma gaiola mesmo, onde só passa água e tudo que é lixo que as pessoas jogam normalmente pelos carros, pelas janelas dos carros, eles param ali e a gente vem a cada 2 dias, levanta aquela tampa, a equipe vai, tira e faz essa coleta, que é o que faz com que quando vem a água da chuva, ela passe corra com mais tranquilidade e não tenha nenhum obstáculo. Então, as águas, elas vão justamente caindo nos córregos, nos canais, as águas pluviais, né, que são a água da chuva, sem levar o lixo. Então ela não leva o lixo para dentro do canal. Não o lixo fica ali no ecobueiro. Agora, vocês encontraram Aracaju com um único ecobueiro? Não, com um único ecobueiro. E hoje tem quantos? Hoje temos 150 ecobueiros. 150 ecobueiros. Espalhados por todas as regiões, é isso? Os principais pontos de alagamentos de Aracaju. Entendi. A gente mapeou os principais pontos de alagamentos e colocamos os ecobueiros. Quais são os pontos? Bairro Jardins? Bairro Jardins, Centro. Tem na Zona Norte também, ali próximo do Terminal Maracaju. Sim. Tem Aracaju todo, Foca. São 150 e outra. A novidade é que a gente quer chegar em todo Aracaju. Porque tem locais que não está alagando, mas que tem muito lixo, pode que joga e chega nos canais. Então, pode chegar a alagar. A gente vai estar continuar a manutenção de 150, iremos implementar mais ecobueiros agora no ano 2026. Hugo, vocês pegaram a capital sergipana com a torre operando a coleta de lixo e limpeza urbana. Depois veio a Renova, teve aquela confusão toda com a empresa. Agora estamos vivendo a era Ramac. O período de contrato emergencial da Ramac venceu no início do mês de dezembro e houve essa renovação do emergencial com a Ramac. Certo. Quando é realmente que Aracaju vai viver o tão esperado processo licitatório do lixo, a licitação do lixo? Perfeito, Foca. Veja, recebemos, só para recapitular, recebemos a cidade vindo de 2 emergenciais e com a licitação suspensa. Tínhamos uma licitação feita pela gestão anterior, suspensa, que no mês de outubro, nós, da atual administração, pedimos o cancelamento dessa licitação e fomos atendidos, ou seja, cancelamos a licitação que vinha com sérios problemas e aí a gente cancelou, contratou a consultoria está nos entregando na realidade, finalizando agora, nos entregando o estudo e agora, com fé em Deus, nos primeiros meses de janeiro, do ano, janeiro, fevereiro, a gente vai estar lançando a licitação do lixo de Aracaju. Então, para que esse novo emergencial da Ramac, ele seja concluído quando o processo, as etapas dessa nova licitação for também concluída, né? Para justamente calhar no momento certo ali, no término desse emergencial, para o início da operação vitoriosa da licitação, é isso? Na realidade, Foca, temos uma cláusula resolutiva, ou seja, esse emergencial que está em curso, se a licitação acabasse amanhã, ele fosse dada a ordem de serviço, ele seria suspenso. Entendi. E entraria a licitação. A gente tem um prazo de 6 meses, mas, exemplo, ao final da licitação, quando a nova empresa vencedora estiver apta a atender depois dos prazos legais, é suspenso imediatamente o novo emergencial. A gente não precisa finalizar o emergencial para começar a licitação. Entendi. Tem uma cláusula resolutiva já confirmando que o que a gente depende é finalizar a licitação para iniciar finalizar o emergencial para iniciar a licitação. Então começa de forma imediata. Esse emergencial vai até quando? São 6 meses? 6 meses, até 6 meses, que é do dia 6 de dezembro até 6 de maio. Entendi. E eu acredito que no dia 6 de maio já estaremos com a nova empresa de coleta domiciliar do nossa capital. Ou
uma nova empresa, ou se a Ramac vencer a licitação, ela continua a operação. Sim, isso, sim. Né? Com certeza. A disputa vai ser dura aí entre as empresas. E a disputa pública tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Cada um apresentando ali o seu preço. Então, o menor preço ganha, é isso? É um pregão eletrônico. É um pregão, né? Pregão eletrônico. Então, é um leilão de quem oferece o menor preço. Então, o menor preço, aliás, o menor preço que ganha, não é isso? Isso, mas a empresa tem que ter capacidade técnica para conseguir executar o serviço. Uma das nossas prioridades é que venha uma grande empresa. A gente tem feito de uma maneira com que as empresas que participem, elas sejam empresas com know-how. Porque não adianta a gente ter o problema que tivemos nos meses de fevereiro, março e abril, onde a gente tinha uma empresa financeiramente organizada, mas tecnicamente desorganizada. E aí a gente teve esses problemas que a gente não espera passar mais durante toda a gestão. Perfeito. Hugo, me permita pedir licença aqui a você para chamar o nosso break e falar também de um assunto muito importante, que é a linha de suco 100% da Maratá. Você já conhece essa linha de suco? Pois é, meu amigo, é 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta aí de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Volta com o presidente da Insurb, Hugo Essoji. Na verdade, Hugo, estar à frente dessa pasta é realmente uma missão muito desafiadora. Como foi que você se preparou ali naquele período de transição, ou até mesmo quando a prefeita lhe convidou para assumir a presidência? A preparação de Hugo para enfrentar essa pressão psicológica, essa pressão de tempo, essa pressão em todos os aspectos. Foca, muitos pensam que já tinha sido algo premeditado. Uma coisa bem interessante é que hora nenhuma, eu pensei em ser presidente da Insurb, quando eu fui um dos últimos a serem anunciados. A prefeita Emília, quando me chamou, me convidou, eu imaginei que iria assumir algo, pensei, vou assumir uma diretoria ou algo que fosse relacionado à Insurb, mas não à presidência. Quando ela me convidou para o desafio, eu disse, prefeita, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio e tenho certeza que eu darei meu melhor. Foram 10 dias intensos, eu tinha participado da transição, fiz parte da equipe de transição, com meus colegas, o Naldo, Dr. Tiago, Sidney, e a gente quando pegava os dados, infelizmente na transição foi algo muito superficial. E a gente disse, rapaz, deve ter muita coisa além do que está sendo passado. E foi assim, com 7 dias, a gente teve o desabamento do teto do mercado do Siqueira Campos. E na transição não tinha dizendo que ia cair, que tinha um mercado quase desabando. Então, assim, imagine que foi assumir a missão com 10 dias e ir para cima, e conhecer de fato a realidade do que tinha lá dentro da própria Insurb. E aí aproveitamos alguns técnicos que foram muito parceiros. Muita gente, Hugo, você tirou todo mundo? Não foi assim. Aproveitamos alguns técnicos, inclusive técnicos que estão com a gente até hoje. Eu tenho o Lauro, eu tenho o Carlos, eu tenho a Tassiana. São pessoas que eram técnicos na área de engenheiro. Carlos é engenheiro, conhece Aracaju como poucos. O Lauro me levou, tem esses problemas aqui que a gente tem e que deve ser enfrentado. E a gente foi a cada dia aprendendo, junto com os técnicos que ficaram, com as pessoas que ficaram, e trazendo nossa maneira de fazer gestão. E minha maneira de fazer gestão é nas ruas. Eu conheço Aracaju, acho que graças a ter nascido na periferia, eu sou filho da periferia, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Muitos pensam que, por ser da periferia, ele não poderia assumir um cargo de tamanha grandeza. E eu agradeço, mais uma vez, a prefeita Emília Correia, por acreditar em pessoas e não em nomes, que fosse filho de um grande empresário ou que fosse filho de um grande político. Ela acreditou em Hugo Essoji dos Santos, o filho de Márcia Maria dos Santos e de José Carisvaldo dos Santos. Então, assim, o meu pai é contador, minha mãe era auxiliar de nutrição. E ela acreditou nesse jovem e essa confiança que a prefeita Emília me deu, eu não poderia falhar com ela. Então, eu fui para as ruas, foram 10 dias antes, e comecei no primeiro dia do ano ao lado dela,
A cidade tinha sido entregue pela gestão anterior no lixo, literalmente no lixo. Para você ter ideia, nos 4 primeiros dias, do dia 1º ao dia 4, foram 10 mil toneladas de lixo, só em 4 dias. Imagine como é que não foi essa força-tarefa. E a gente foi para a fronte, foi para a batalha e conseguimos, nos primeiros dias, resolver um problema que tinha sido deixado pela gestão anterior. E assim a gente fez. Fomos para as bases, fomos para as periferias, fomos escutar as pessoas, saber onde é que tinha o problema, tanto saber o problema das pessoas, que é quem sofre de fato na ponta, e procurar os técnicos para que, da maneira técnica e correta, a gente pudesse resolver esses problemas. E assim nós fizemos. E aí foi a cada dia aprendendo de fato na lida. Eu tinha uma certa experiência, como eu disse, meu pai é contador, muitos não sabem, eu trabalhei no escritório de contabilidade com meu pai desde os meus 15 anos, meu pai trabalha com contabilidade pública, então tinha uma certa experiência nessa área de contabilidade pública, pude ter alguns técnicos muito importantes, vou dar um exemplo, um ex-sócio de meu pai, que é o Romualdo, José Romualdo, que está comigo lá, meu diretor do DAF. Então, assim, as pessoas pensaram, Hugo, o que foi que você fez? Eu me cerquei de bons técnicos. Se você pegar a secretaria, se pegar a presidência, a Insurb no contexto geral, da presidência até a ponta da linha, tem bons técnicos. Eu não posso negar que, para mim, o principal era ter um bom técnico naquela atividade, para que eu pudesse fazer com confiança, mandar a missão e a missão ser concluída. E eles entenderam que o meu jeito de fazer gestão não era só enviar a missão. Quando eu enviava a demanda, eu dizia, a gente tem que resolver. No outro dia eu tinha passado lá e chamava, por que não resolveu? Eu lembro no início do ano, quando eu passei, tinha um carro-pipa que tinha o roteiro do carro-pipa. E eu, preocupado, a grama não estava muito verdinha. Aí eu fui lá, passei e botei o dedo. Estava muito seca. Aí eu disse, deixa eu ligar aqui. Aí eu não liguei para o diretor. Aí eu liguei para o gerente e perguntei, quem é o rapaz do carro-pipa? Quem é que está nessa rota? Ele me passou quem era que estava na rota. Eu disse, me deu o telefone dele, eu perguntei a ele. Ele disse, passei hoje, presidente. Eu disse, olha, eu estou aqui, o risco de você ter passado aí para regar esse canteiro é zero. A grama está seca, a areia está seca. Eu vou lhe pedir uma coisa, quando eu passar a missão, não pense que eu não vou conferir, não, eu vou lá conferir. E assim eu faço, e muitos pensam, Hugo, esse mês de dezembro, a gente foi fazer uma alteração numa feira e muitos pensaram que eu tinha pedido para fazer a alteração porque eu achava bonitinho fazer a alteração. Não, é porque a gente tem um problema sério. A canal, a gente tinha que limpar a canal. Como eu disse, temos 3 equipes de limpeza de canal e todo sábado uma das equipes tinha que ir para limpar o canal da Aruana. E o que foi que eu fiz? Fui lá conhecer a realidade. Eu disse, de fato, a gente pode mudar 200 metros a feira de local e resolver esse problema. Então, assim a gente faz. Eu fui para a linha de frente, eu fui tanto para as reuniões administrativas, como para as reuniões que tinha com o pessoal, com o Valdir do paisagismo. Valdir, o que é que falta aqui para você? E ele disse, falta para mim o material para eu poder fazer de Aracaju uma cidade mais verde. E assim a gente fez. Se você for hoje na José Carlos Silva, hoje a gente já plantou mais de um batistão de grama e paisagismo. A gente quer finalizar nos próximos dias aí a José Carlos Silva todo com um novo paisagismo. Essa é a maneira da gestão Emília Corrêa fazer, ir para a linha de frente para entender o problema da população e entregar uma nova Aracaju, que é essa a nossa missão. A questão dos ambulantes ali no centro está consolidado, né? Os ambulantes no centro, primeiro eu quero agradecer a todos eles que acreditaram, porque, Foca, nada daquilo ali foi construído da minha cabeça. Tudo foi feito conversando, dialogando, escutando o problema, e aquele problema que ele nos passava, a gente vai resolver. Quando não dava para resolver, eu disse, esse eu não tenho como resolver ainda. Mas todos os problemas foram passados por eles. E aí hoje a gente tem lá um local preparado para eles, onde eles estão vendendo bem, que eles tinham medo de, com a mudança, as pessoas não irem, eles cativaram os clientes dele. E digo que é uma das feiras hoje mais bonitas, feiras de hortifruti mais bonitas que tem. Eu acho bonito que você chega lá, a apresentação dos produtos deles, eles parecem, eu me sinto no Mercadão de São Paulo, de uma maneira, diria que assim, mais simples, mais simplório, mas eles fazem uma apresentação muito bonita das frutas. Sim. E eu acho muito bonita a maneira como eles fazem, aquela dedicação. E convidar todo mundo para ir lá, quem não foi ainda,
na feirinha ali, na frente da Casa das Tintas. Ali é o quê? Como é o nome daquela localidade? Muitos chamam da Praça Hilton Lopes, que não é a Praça Hilton Lopes, é a Praça de eventos. Sim. Aquela localidade ali, a gente está denominando por enquanto Feira do Centro, na frente da Casa das Tintas, sim, exatamente como você propaganda graça aqui. Então ali a feirinha do centro, viu? Os ambulantes, os feirantes que estavam ali na região das ruas do mercado e também lá próximo à rodoviária velha, todos estão lá agora nesse espaço que foi pensado, idealizado, projetado pela Insurb. Né? Pela Insurb. A prefeita Emília, na realidade foi assim, Foca, quando a gente passou na campanha, a prefeita disse, olha, tem que resolver esse problema. Eu nem sabia que ia para a Insurb. Não tinha nem noção. Ela disse, a gente quando entrar, seja lá o que for, a gente tem que resolver esse problema no primeiro ano. Eu disse, tá certo, prefeita. Mas a gente nem imagina quem vai para lá. Quando a gente assume é que a gente vê, aquele problema que ela disse que a gente tinha que resolver, quem vai ter que resolver sou eu. Quando ela falou na campanha. Quando ela falou na campanha, é isso que eu estou dizendo. Ela disse passando lá atrás, ali pedindo voto. Aí e chegava para a equipe e dizia, olha, quando a gente assumir... Tem que resolver. E o mais interessante... Se ela falou para você isso durante a campanha, é porque ela já imaginava que você seria o presidente da Insurb. Já imaginava, mas veja, ela pedindo voto e as pessoas, ela dizia, tem que resolver. E as pessoas diziam, prefeita, você vai tirar a gente daqui. Emília, você vai tirar a gente daqui. Ela dizia, não vai excluir ninguém. Aí você tem que pensar... Para resolver sem excluir ninguém. Vai dar trabalho isso aqui. E a gente conseguiu resolver o problema dos feirantes sem excluir um feirante. Foco, hoje temos 240 comerciantes permissionários. Antes eram ambulantes, hoje são permissionários. Hoje eles têm o direito de vender lá. Isso é muito gratificante. Permissionários feirantes agora. Feirantes. São ambulantes. Porque qual a diferença, Foca? O permissionário ele tem um documento que aquela banca de feira ele tem a permissão da prefeitura para vender ali. E o ambulante ou o camelô, ele está ali de maneira, como eles estavam ali de maneira irregular. Eles não tinham nenhum documento que asseguravam eles ali. Quem vende acessório ali no centro? Próximo ali o antigo Hotel Palace, por exemplo. Essa novidade é para já, Foca. Já, todos sabem, está sendo construído aqui, finalizando já a construção do Beco dos Cocos. E a gente vai fazer o primeiro camelódromo de Aracaju, também idealizado pela prefeita Emília Correia. Camelódromo? Camelódromo de Aracaju. Vai ser no Beco dos Cocos. No Beco dos Cocos. O que é que está sendo feito ali de preparação? Está sendo preparado o calçadão, vai ser um calçadão ali com tijolinho intertravado, onde eles vão ter as suas barracas padronizadas e vão ter direito, assim como os feirantes da feira do centro, eles vão passar a ser permissionários também. Hugo, vamos falar um pouco de política? Porque não faz mal a ninguém, né? Não dói não, viu? Falar de política. Não, né? 2026, daqui a 2 dias, ano de eleição. O senhor teve uma participação, um papel fundamental na campanha de Emília Correia, em algumas tratativas, alinhamentos, direcionamentos, alianças, estratégia política. E, evidentemente, esse grupo de Emília deve lançar um nome para a disputa do governo do Estado. Quem será o nome? Deve sim, então. Eu não sei, Foca. A gente está aguardando. O que eu aguardo sempre é a definição dos líderes, né? Eu digo minha líder, que é a prefeita Emília Correia. E quando eu falo dos líderes é porque tem várias pessoas que estão junto com ela construindo esse grupo de oposição. O prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho, o deputado Tiago de Joaldo, o deputado George Passos. Então, assim, são pensamentos diferentes, são partidos diferentes. E aí a gente, com esse grupo, o deputado Rodrigo Valadares também faz parte do nosso grupo. Com esse grupo, com todos juntos, eu não tenho dúvida que vai definir qual é o direcionamento do nosso próximo candidato, que será em 2026, um candidato de oposição natural, com muito respeito ao governador Fábio Mitidieri, que tem aí feito a gestão dele, mas a gente tem respeito, mas somos adversários, no período certo, na hora certa, que é o momento certo, é na eleição. Iremos fazer oposição sim, e iremos para o enfrentamento. E é aguardar que vençam o melhor, que vença o que o povo de Aracaju definir, né? O povo de Aracaju e o povo de Sergipe, no caso. Qual foi o impacto da chegada dos republicanos nesse agrupamento? É um grande partido, né, Foca? Republicanos é um grande partido, estamos entre os 5 maiores partidos do país e diria que para a gente foi uma vitória, a gente ter mais um partido no nosso quadro de partidos é importante. Temos hoje Podemos, PSDB, PL e Republicanos. E aí é um partido que traz com ele a estrutura partidária, traz com ele tempo de TV, e isso faz
faz toda a diferença na eleição. Quem seria o nome ideal do agrupamento na sua avaliação? Porque surgiram algumas conjecturas com o nome de André Davi, até mesmo uma disputa de André Davi para o Senado, ou uma possível candidatura dele ao governo do Estado. É um grande nome ainda, André Davi, para onde ele for escalado será um grande nome, de estadual ao governo do Estado. É um nome que tem um carinho da prefeita Emília, todos percebem que ele é secretário na pasta que agora é Secretaria de Segurança Pública Municipal. É um grande nome, torço muito para que seja um nome aprovado pelo grupo, como tenho certeza que será feito. Um debate amplo com todos os membros do grupo, com os líderes do grupo, e vai definir quem será o nosso nome. O nome do delegado André Davi é uma referência. Se todos estivessem na frente da parte de segurança pública, se o Brasil tivesse pessoas como André Davi, nosso país estaria em outro patamar. Se você for ver nos comentários do próprio André Davi, as pessoas entram de outras cidades, entram lá para dizer: eu queria um André Davi aqui em nossa cidade, em nosso estado. Então ele é uma referência em segurança pública, e eu costumo dizer, como sou colega dele, ele também um dos gestores da gestão da Emília Corrêa, ele é muito bom e muito determinado em tudo que ele faz. Eu não tenho dúvida que, se ele for escolhido pelo grupo para ser o candidato a governador, será um grande governador, e o estado de Sergipe não vai se arrepender de escolher ele, não. O estado de Sergipe não vai se arrepender? Não vai se arrepender, não tenho dúvida disso. Se ele for escolhido do grupo. Sim. Então o grupo vai sentar e vai definir, numa mesa redonda, Emília, Edivan, Valmir, Tiago, Geórgio, André Davi, esses líderes vão sentar, doutor Eduardo Amorim. Rodrigo, todos. Rodrigo também? Acredito. Na mesma todos, mesa redonda? Eu com o doutor Eduardo Amorim? Bom. Eu acredito que todos, Foca, ok. Veja. Então, essas figuras vão sentar na mesa e vão definir o melhor nome, é isso? Vão definir o melhor nome. Acredito que será feita dessa forma. Veja, todo mundo fala que Sergipe, as coisas foram muito adiantadas. As alianças, rompimentos, tal, enfim. Tem muita coisa para acontecer agora em 2026. Por exemplo, no início do mês, o governador Fábio já anunciou a chapa dele, os 2 senadores, André e Alessandro, e o vice Jefferson. Na sua avaliação, qual é o período ideal para esse agrupamento de oposição que você faz parte, anunciar o nome ou anunciar a chapa? Na sua avaliação. A minha avaliação é no prazo que a gente tem, que é o prazo limite. A gente tem até dia 6 de abril para a gente fazer as filiações partidárias. Quem tiver filiado estará apto a ser candidato pelo grupo. Em 2022, lançamos Valmir em maio. E eu acredito que a ideia de lançar, na minha avaliação, tem que ser próximo das convenções, que é naquele momento onde a gente está com o time já alinhado. Lógico, lançar publicamente, mas ir organizando os bastidores para que, quando lançar algo forte, robusto e que venha com força realmente para poder vencermos a eleição. Eu falei no rádio e também falei aqui na TV e publiquei também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @LuizCarlosFoca. Quem não segue, siga, acompanhe e fortaleça, claro, a nossa amizade. Somos mais de 180 mil seguidores, tá? Eu publiquei lá uma opinião a respeito desse anúncio do governador Fábio. Em 10 meses, porque ele anunciou 10 meses antes. Em 10 meses, uma mulher, ela se torna grávida, ela tem a gravidez e pare, e dá luz. Então ela fica grávida e consegue parir no intervalo de 10 meses. Então é um espaço muito grande para a oposição poder se articular. Vocês vibraram com esse anúncio logo antecipado do governador Fábio, não? Não, eu nunca atrapalhe um adversário quando ele estiver errando, Foca. Deixe fluir a coisa, tá tudo certo. Nada de errado. Você acha que ele errou? Não, de forma alguma. Não, pelo que você falou aí, você acha que o governador errou de anunciar de forma antecipada? Não. Porque dá margem para a articulação de vocês. Eu, na minha avaliação, a eleição começa em 2026, no mês de... Vou ser bondoso, 90 dias antes do pleito, mês de junho. Junho para julho. É a minha avaliação, mas... Você defende que o grupo que você faz parte anuncie no mesmo período que anunciou Valmir em 2022, em maio? Maio, junho, sim. Eu acredito que é algo que seja mais... Você prepara o alicerce. A candidatura de um agrupamento como o nosso, da oposição, não pode sair de uma mesa com 6 apenas. Tem que esses 6 ouvir as ruas,
ouvir o que diz a população. E eu não tenho dúvida que será feito assim. Em 2022 foi feito assim. Foi feito ouvindo as ruas e lançou, depois de ouvir as ruas, a prefeita Emília, que era candidata a deputada federal, aceitou o desafio de ser vice na chapa com o Palmeiras de Francisquinho. Então, assim, foi ouvindo as ruas. E eu não tenho dúvida que será assim. Essas pessoas que hoje fazem parte, que lideram o nosso agrupamento, eles vão sentar e vão dizer, ó, as ruas dizem isso. O que é que a gente vai fazer? Ouvindo as ruas, a gente vai lançar o nome. Eu acho que esse é o caminho é esse, não tem outro caminho. Se não for ouvindo a população, indo para as feiras, ouvir as pessoas nas feiras, indo para as periferias, ouvir as pessoas nas periferias, porque não se define eleição em gabinete, se define eleição conversando com o povo e colhendo os números, fazendo pesquisas e aí sim, lançando o nosso nome. Hugo, muito obrigado, feliz ano novo, cara. Obrigado. Muita força, muita paz.